Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Gregolin. Eu ajudo pessoas que possuem restrições alimentares a redescobrirem o prazer em voltarem a consumir alimentos deliciosos e lindos sem colocarem a saúde em risco. E no vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito de algumas razões que podem deixar os seus bolos secos. E por que é importante você conhecer esses motivos? Para você potencializar a sua experiência ao consumir os bolos, produzir bolos melhores para a sua família, mais fofinhos, mais macios, que tenham uma validade maior. Evitar desperdícios, porque se você fizer um bolo hoje e ele ficar ressecado para amanhã, geralmente as pessoas não consomem, então desperdiçam ingredientes, tempo, dinheiro. E também evitar frustrações. Caso você faça um bolo e não fique do jeito que você gostaria, você pode se frustrar achando que você não é capaz de fazer ou não sabe fazer e acabar desistindo de tentar por conta disso. E quais são os motivos que podem deixar os seus bolos secos? O primeiro está no desequilíbrio dos ingredientes na receita. As farinhas sem glúten, elas têm maior capacidade de retenção de líquidos, principalmente as farinhas ricas em fibras, as integrais, como é o caso da farinha de coco, da farinha de trigo sarraceno, de grão de bico, de feijão branco, de aveia, farinha de arroz integral. Todas essas farinhas têm alta capacidade de absorção de líquidos. Então, se você as utilizar em sua receita, você vai precisar balancear os seus líquidos, assim como os demais ingredientes, de maneira que eles sejam suficientes para os tipos e as quantidades de farinhas utilizadas. Caso esses líquidos sejam insuficientes, a sua massa final vai ficar seca, farelenta e não vai ficar do jeito que você gostaria. Assim como o baixo teor de gorduras. As gorduras também ajudam na umidade e na maciez dos bolos, então elas devem estar de maneira correta na receita, na quantidade suficiente. É muito importante que você faça uso de um mix equilibrado de farinhas. Você precisa utilizar no mix farinhas que agreguem estrutura, liga e maciez. Farinhas de liga e de maciez, nós não temos muitas opções para substituir. Temos a fécula de batata, o amido de milho e o polvilho doce e a araruta. Então, essas são farinhas não integrais, refinadas, que possuem baixa quantidade de nutrientes, mas que agregam à massa, ajudam a agregar à massa as características que a farinha de trigo agrega. Então, você pode, para tornar a sua massa mais nutritiva, brincar com as farinhas de estrutura. Nas farinhas de estrutura, nós temos farinha de amêndoas, que é rica em proteínas e gorduras boas, farinha de trigo sarraceno, rica em fibras, rica em proteínas e outros nutrientes, a farinha de grão de bico, a farinha de feijão branco, farinha de aveia, de coco. Então, nós temos muitas opções nutritivas que você pode utilizar no seu mix. Como que você vai utilizá-las? Você vai pegar, por exemplo, uma receita de bolo que vá 100 gramas de farinha de arroz branca, você pode substituir essas 100 gramas por partes de farinhas, de outras farinhas de estrutura. Por exemplo, eu gosto de manter uma parte da farinha de arroz branca porque ela possui cor e sabor neutros, além de baixo teor alergênico. Então eu gosto de manter uma parte da farinha de arroz branca, mas com a outra parte, 50%, 60%, eu misturo outras farinhas de estrutura. Por exemplo, a farinha de trigo sarraceno é excelente para deixar os bolos macios e úmidos, farinha de grão de bico, farinha de feijão branco. Então, farinha de arroz integral também. Então, você vai pegar, por exemplo, dessas 100 gramas, você vai pegar 50 gramas e vai brincar com duas outras farinhas. Por exemplo, você pode utilizar 25 gramas de farinha de trigo sarraceno, mais 25 gramas de farinha de arroz integral, por exemplo. Assim, você vai diminuir o índice glicêmico da sua massa por inserir mais fibras e também, inserindo maior quantidade de proteínas, você vai agregar mais maciez a essa massa. Eu digo que o ideal é você fazer um mix balanceado com mais farinhas, não apenas uma. Farinhas que agreguem estrutura, liga e maciez. Assim, você vai chegar a uma qualidade semelhante à qualidade do bolo com glúten, com a farinha de trigo, já que uma farinha sozinha, sem glúten, não agrega essas características. Então, sempre procure utilizar no mínimo 3 farinhas sem glúten para colocar no seu mix de bolo ou de pães do que você estiver fazendo a receita. Outro ponto importante é, se você não pré-aquecer o seu forno antes de colocar o seu bolo para assar, o seu bolo pode ficar seco. Como que isso pode acontecer? Bom, quando você coloca o seu bolo para assar em um forno frio, o tempo que o forno leva para aquecer na temperatura ideal para começar a cocção da massa, a começar a gelatinizar as farinhas, é maior. Então, a sua massa vai estar exposta ao calor por mais tempo. Isso vai fazer com que o forno retire a umidade da massa. Ela vai ficando mais seca também.
Então, o ideal é que você pré-aqueça o seu forno por no mínimo 15 minutos na temperatura que a receita peça e somente depois desse tempo você coloca o seu bolo para assar. Assim, o seu bolo já vai entrar no forno na temperatura correta e já vai começar o processo de cocção. Ficando um tempo menor dentro do forno, ele vai ficar mais macio e úmido. É importante também que você não deixe o seu bolo esfriando dentro do forno, principalmente os bolos sem glúten, que já têm uma tendência de serem mais secos por conta das farinhas que absorvem maior quantidade de líquidos. Então, assou o bolo, você constatou que ele está assado, você vai retirar do forno e vai colocar sobre uma grade e depois fazer o desenforme. Mas não deixe ele esfriando dentro do forno. Em regra, tem alguns bolos que, por serem muito cremosos, eles podem ficar esfriando dentro do forno, mas são exceções. Então, em regra, você vai assar o bolo, vai retirar do forno e deixar esfriar fora, tudo bem? Não deixe ele dentro do forno. Outro ponto importante é o armazenamento e a conservação dos seus bolos. Após esfriar, você precisa colocar o seu bolo em recipiente fechado, em 2 sacos de congelamento bem fechados para evitar a perda de umidade. Se você deixar o seu bolo exposto ao ambiente sobre uma bancada por muitas horas, ele vai perdendo a umidade para o ambiente e vai ficando seco. Principalmente se você residir em um local mais seco. Por exemplo, aqui onde eu moro, a maior parte do tempo, a maior parte do ano, ela é seca. Então, se eu deixo um bolo exposto de manhã até à tarde ele já vai estar seco, tudo bem? Ele vai perder a umidade para o ambiente. Então, é muito importante que você os armazene da maneira correta. Coloque em um recipiente bem fechado ou então em sacos de congelamento também bem fechados para evitar a perda de umidade. Quanto ao armazenamento, os bolos devem ser conservados em geladeira depois de um certo período em temperatura ambiente, né? A depender da receita. E quando você leva o bolo sem glúten para a geladeira, não somente o sem glúten, todos os alimentos, quando a gente resfria, eles enrijecem, eles ficam mais firmes. E com os bolos sem glúten não é diferente. Então, quando você coloca na geladeira, eles vão ficar um pouquinho mais firmes. Para você retornar à textura inicial, a textura original do seu bolo, você vai aquecer um pouquinho. Você pode colocar ele no micro-ondas, no forno por alguns minutinhos, ou então na frigideira, na chama do fogão, numa torradeira. Aquecendo, as proteínas vão voltar à textura original e o seu bolo vai ficar macio e úmido novamente. Então, essa é uma maneira de você retomar a textura depois de uns dias que seu bolo já está feito. Então, o que é preciso corrigir para fazer bolos mais fofinhos e macios? Você pode fazer um mix de farinhas com farinhas mais ricas em proteínas, ricas em gorduras, como é o caso da farinha de trigo sarraceno, de grão de bico, de feijão branco, a farinha de amêndoas, farinha de amendoim. A farinha de amendoim ela é uma substituta mais barata para a farinha de amêndoas e também vai contribuir porque ela agrega gorduras e proteínas. Então a sua massa vai ficar mais úmida, mais macia, mais leve, mais fofinha. Então, tendo um mix equilibrado de farinhas, com a quantidade de líquido suficiente para aquele mix, você vai conseguir obter massas mais macias e com maior durabilidade. Tenha cuidado também com as farinhas integrais. Quando você for fazer o seu mix, é muito importante que você as agregue, mas você tem que saber quanto de líquido você vai precisar agregar àquela receita para que ela não fique com o resultado final seco. Então, o ponto de hidratação das massas é muito importante que você conheça. É muito importante que você conheça as características de cada farinha para saber quanto mais de líquido eu tenho que pôr ou quanto menos. E também para você saber a quantidade de cada farinha que você pode colocar na massa. Por exemplo, uma farinha que deixa sabor residual é a farinha de quinoa. Ela é uma farinha de estrutura, rica em fibras, porém ela tem um sabor residual amargo. Então, se você utilizar em uma quantidade maior, você pode deixar o seu bolo com um gosto amargo. O ideal é que você utilize aproximadamente, no máximo, 30% da quantidade de farinhas do seu mix de farinha de quinoa, no máximo, porque senão a partir disso ela já vai deixar um sabor residual na massa. Então é muito importante que você conheça as características das farinhas e também o ponto de hidratação das massas para você saber a quantidade de líquido suficiente para a quantidade de farinhas e os tipos de farinhas que você está utilizando e não correr o risco de fazer um bolo seco. É importante também que você agregue ao seu mix farinhas de liga e farinha de maciez, como a fécula de batata, o amido de milho, o polvilho doce e a araruta. Essas farinhas, elas são refinadas, não possuem altos teores de nutrientes, porém, elas agregam uma textura mais agradável ao paladar, agregam maciez e umidade também.
Assar o seu bolo pelo tempo correto é muito importante. Aqui no canal eu já tenho um vídeo com os indicadores de como você sabe quando o seu bolo está assado. Então, se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, tudo bem? É muito importante que você não deixe o seu bolo esfriar dentro do forno para evitar a perda de umidade. Armazenar da maneira correta, dentro de um recipiente bem fechado ou em sacos de congelamento, também para reduzir essa perda de umidade, vai ajudar a manter a umidade, o seu bolo mais macio por mais tempo. Além das farinhas ricas em proteínas, existem alguns ingredientes que também contribuem para a umidade dentro do seu bolo, como é o caso do açúcar, por exemplo. Açúcares como o cristal e o demerara, que possuem grânulos maiores, eles retardam a temperatura no interior do bolo, fazendo com que as farinhas gelatinizem, fiquem firmes de maneira mais lenta e favorecendo então a umidade, a manutenção da umidade dentro da massa. Os líquidos são muito importantes nos bolos, porque além de homogeneizar, de unir os ingredientes, eles também atuam dando umidade, né? Através da sua evaporação, eles proporcionam umidade na massa. Então é muito importante que a quantidade de líquido seja suficiente para a quantidade de farinhas adicionados, para evitar que o seu bolo fique seco. As gorduras, como eu disse anteriormente, também atuam dando umidade e maciez. O vinagre associado ao bicarbonato de sódio, que está presente no fermento químico, ou então que pode ser adicionado à parte, a interação desses dois ingredientes também libera água e isso favorece na umidade do bolo. Além disso, o uso de purês, como purês de frutas, de bananas ou maçãs, purês de tubérculos, como batata doce, inhame, esses purês ajudam na umidade, na liga, na maciez dos bolos e também são opções para a substituição dos ovos nas receitas, proporcionando receitas então mais úmidas e macias, mesmo com a ausência dos ovos, desde que os ingredientes, os demais ingredientes da receita estejam equilibrados. E o último ingrediente que também ajuda na umidade do bolo é a goma xantana. Isso mesmo, a goma xantana é uma fibra solúvel com alta capacidade de absorção de líquidos. Você pode perceber que no momento que você está fazendo a sua massa, antes de adicionar a goma xantana, a massa está mais fluida, mais líquida. E assim que você adiciona a goma xantana, vai misturando e dá um tempinho, a massa vai começando a ficar mais espessa, mais consistente, mais encorpada. Essa é a ação da goma xantana, ela vai reter a umidade, os líquidos da massa e assim vai proporcionar uma massa, um resultado final mais úmido e macio. Bom, então é isso. Eu espero que essas dicas tenham contribuído para o seu conhecimento, o seu aprendizado, que você as aplique no seu dia a dia, que se você estiver fazendo bolos secos, avalie para ver se você não está cometendo algum erro e corrigi-los. E se mesmo assim o seu bolo continuar seco, comente abaixo do vídeo que nós vamos tentar descobrir juntas o que pode estar acontecendo com a sua receita, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero te ver no próximo vídeo e até lá, um beijo!